Muito bom dia, nesta quarta-feira, seja bem-vindo a esse canal. É uma alegria, mais uma vez, podermos estar juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus, que tanto tem nos abençoado, que tanto tem nos edificado. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. E você pode me encontrar nesse canal, você pode me encontrar no Facebook, Valdir Silva, você pode me encontrar no Instagram, ValdirJ1973. Então, estou à disposição, assim como algumas pessoas têm entrado em contato comigo, né? E tem sido uma alegria. E hoje, mais uma vez, eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 8. Mas antes eu reforço aquele convite. Nós temos aumentado o número de pessoas no nosso canal. Já somos 210, são 210 inscritos e é uma alegria poder contar com a sua audiência, com o seu like, com o seu comentário. Salmo 8 é o tema nosso hoje, já li há algum tempo atrás, e é uma lição muito importante para nós. Salmo 8, versículo 1, eu vou ler todo o Salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Você sabe que esse salmo foi escrito por Davi, e eu imagino Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, talvez até a voz dele, se ele estivesse declamando, a voz dele até embargou, talvez até uma lágrima apareceu, porque o salmo, ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, é uma admiração. Adorar a Deus nada mais é do que admirá-lo. Então é uma adoração, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste dos céus a tua majestade. Em outras versões, a NVI diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. E a NTLH, ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega aos céus. Então chama a atenção desse salmo, que no finalzinho ele repete as mesmas palavras, no versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O que teria produzido no salmista toda essa alegria, toda essa admiração, porque adorar a Deus é admirá-lo, é estar encantado com o tamanho, a grandeza, o poder, a majestade de Deus. Você sabe que o Salmo 8 ele é citado duas vezes no Novo Testamento. Lá em Mateus 21:16, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, e os líderes judaicos assim reclamam com Jesus porque as crianças estão louvando a ele, Jesus fala, olha, das crianças de peito, Deus suscita o perfeito louvor. Uma maneira assim de chamar a atenção dos líderes religiosos que não estão aceitando. E também, lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 6 a 8, esse texto se aplica ao próprio Jesus, que por pouco tempo ele foi feito assim, menor que os anjos, mesmo tendo toda a glória que ele tinha desde assim, a criação, ou melhor, na verdade, desde o começo de tudo, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então Jesus é Deus. Agora, eu quero, na verdade, chegar ao contexto desse salmo. Tem essa aplicação em Hebreus capítulo 2, como eu falei, mas quando o salmo foi assim lido, o contexto é um pouquinho diferente. Na verdade, o salmista ele diz no versículo 3, quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Você sabe que na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, Deus é, em primeiro lugar, criador de tudo. Às vezes não dá para a gente contemplar direitinho a natureza de Deus, porque moramos na cidade, a poluição atrapalha, o dia a dia, o corre-corre às vezes atrapalha. Mas quando estamos, por exemplo, numa praia, contemplamos a grandeza do mar, quando estamos em algum lugar, um sítio, por exemplo, zona rural, que à noite, aquele céu estrelado, nós podemos, como salmista, ficar admirados, maravilhados com a grandeza da criação de Deus. Talvez o Davi está pensando em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois disso, capítulo 1 de Gênesis, Deus vai criando cada uma das partes da criação dele. Então, o salmista fala no versículo 3, quando contemplo os teus céus no plural. Porque o céu é muito mais do que o azul que contemplamos quando olhamos para cima. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12:3, ele disse que uma vez ele foi arrebatado e ele chegou até o terceiro céu. Existe até algumas ideias de alguns textos na Bíblia, na verdade, que existem 7 céus. Talvez mostrando a perfeição, número 7, o número da perfeição, a perfeição que é a morada do Altíssimo, a morada assim de Deus. Mas aí ele diz, no versículo 4, ele diz, quando penso na grandeza da criação, que é o homem, para que te lembres dele. Talvez ele está pensando em Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Talvez está pensando quando Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão, ele se tornou alma vivente. O que impressiona é que o conhecimento do salmista, Davi, em relação à natureza, comparado com o nosso conhecimento hoje, depois que a ciência descobriu milhões e milhões de galáxias, assim, na verdade, bilhões de planetas, estrelas, e mesmo assim, Davi, com aquele conhecimento que ele tem limitado, ele diz, o Senhor é esplêndido. E na realidade, quanto mais nós conhecemos da criação, mais nós devemos cair de joelhos diante daquele que é o Criador de todo o universo. Infelizmente acontece às vezes o contrário. Então ele diz no versículo 4, que é o homem para que dele te lembres. Lembrar. Lembrar para nós às vezes, a gente às vezes pensa que lembrar é porque nós esquecemos, né? Nós esquecemos de algumas coisas, por isso temos agenda, por isso inclusive que eu estou lendo aqui, porque senão eu vou esquecer de tudo que eu vou falar, mas Deus não. Lembrar na Bíblia é quando Deus atenta de uma maneira especial para com os seus. Não é que ele esqueceu, mas ele lembra no sentido de que ele faz alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz que então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca, e soprou um vento para que as águas baixassem mais rápido. Lá em Gênesis 19:29, diz que quando Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, ele se lembrou de Abraão e tirou de lá Ló. Lá em Gênesis 30:22, diz que Deus lembrou-se de Raquel, que há muitos anos estava assim, passando pela vergonha na época de ser uma mulher estéril, e Raquel assim concebeu. E lá em Êxodo 2:24 diz que Deus ouviu os gemidos do povo de Israel, lá no Egito, escravos, e lembrou-se dele. Portanto, a ideia de lembrar, quando contemplo, o versículo 3, os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quando eu vejo que o Senhor criou tanta coisa magnífica, que é o homem, para que dele te lembres. Te lembres no sentido atentes. Quem é o homem? Você sabia que Deus está mais interessado em você do que você mesmo? Você sabia por que Deus nos dá mandamentos, inclusive? Porque Ele se importa conosco. Ele se lembra qualquer atitude nossa e aquilo que nós passamos. Aliás, nos momentos de dor e sofrimento, tenha certeza que Deus lembra sempre de mim e de você.
E isso deve encher o nosso coração de alegria e esperança. Portanto, porém, voltando ao versículo 8, ele diz: fizeste, no entanto, por um pouco tempo, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está falando aqui, no Novo Testamento ele se aplica a Jesus, mas aqui está falando do ser humano, que Deus fez o ser humano pequeno, menor que os anjos, inclusive. Anjos são seres espirituais, mas Deus, aqui diz que deste-lhes glória, de glória e honra o coroaste, ele diz. É só lembrarmos no Jardim do Éden, como Deus deu privilégios para o ser humano, começando, inclusive, a permitir que ele desse nome aos animais, o que na Bíblia a ideia de dar nome a alguma coisa significa ter autoridade sobre aquilo. E Deus permitiu que o homem desse o nome aos animais, inclusive que cuidasse do Jardim do Éden. Pois é, mas eu quero deixar o melhor para o final dessa mensagem. No versículo assim, ele diz que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Olha que maravilha! No Velho Testamento, às vezes existe o que nós chamamos de teofanias, quando Deus toma a forma de ser humano. Nós vemos isso lá em Gênesis 19, quando 3 anjos aparecem para Abraão, em forma assim humana. E na verdade um deles é chamado de Senhor. Alguns comentaristas entendem que talvez os 3 ali estão representando a Trindade, como nós conhecemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas no Novo Testamento é que a ideia de Deus nos visitar se torna assim absurda. Porque em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus habitou ali, tabernaculou entre nós. Construiu o seu tabernáculo no meio de nós. Por 33 anos viveu conosco. Ele, que como a própria Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne, habitou entre nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 5-8, diz que ele se tornou reconhecido em figura humana. Ele fez questão de nos visitar. Você já recebeu a visita de alguém especial? Quando a gente recebe uma visita especial, a gente se desdobra. Aqui em casa mesmo, a minha esposa, ela arruma a casa de maneira especial, faz os preparativos para que o visitante se sinta bem, assim, bem hospedado no nosso meio. Pois é, Jesus visitou, Deus nos visitou na pessoa de Jesus, morou conosco durante 33 anos. E, infelizmente, poucas pessoas o reconheceram como tal. A maioria das pessoas, o próprio livro de João diz que não deu assim importância. Então o salmista disse que é o homem para que Deus se lembre dele, que é o homem para que Deus o visite, inclusive, como nós conhecemos assim no Evangelho, porque no Novo Testamento Deus consegue superar-se ao nos valorizar, porque João 3,16 diz que Deus amou o ser humano de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho e ele veio a esse mundo, e desde que Deus enviou seu Filho, as portas do céu estão abertas para mim, para você e para qualquer um de nós que queira morar no céu. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Dito isso, eu quero tentar finalizar, eu passei um pouquinho já, tirando 5 lições que esse salmo pode nos ajudar. Lição número 1. Temos, ainda mais do que o salmista, muitos motivos para dizer: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então, o Velho Testamento, Davi tinha conhecimento limitado. Hoje nós temos um conhecimento muito maior de que Deus, assim, tem um plano para nós. As pessoas muitas vezes dão tanto valor nessa busca frenética por dinheiro, por fama, por poder, por prazer, tentando preencher um vazio que existe dentro de cada ser humano. E esse vazio é preenchido por Deus, que enviou seu Filho.
E com Jesus nós temos tudo o que precisamos, temos um novo sentido na vida, que é viver aqui para adorá-lo, para viver para Ele, nos preparando para as moradas celestiais que Ele veio inclusive nos buscar ao enviar assim Jesus, porque recebemos essa visita ilustre que veio nada mais do que nos dar condições de morar com Ele. Número 2, a importância que Deus dá para cada um de nós. Criados por Deus e recriados por Cristo, isso deve ter impacto na minha maneira de viver. Por que as pessoas muitas vezes se suicidam, passam por depressão, pessoas escravas das drogas, pessoas vivendo às vezes vidas miseráveis, pessoas sendo desonestas, mentirosas, imorais? O que faz a gente às vezes abraçar o pecado? Falta de entendimento do valor que nós temos para Deus. E por sermos tão valiosos para Deus, nós deixamos de pecar não somente por uma questão de, assim, queremos ir para o céu, mas porque fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para que através de nós, Deus assim se mostre. Porque devo lutar contra o pecado, usar o poder do Espírito Santo e viver da maneira que Deus assim ensina, porque eu sou valioso. Você é valioso para Jesus. Ele nos criou e não quer que nós estraguemos a nossa vida, porque Ele deseja que nós moremos com Ele por toda a eternidade. Número 4, a importância, número 3, a verdade, desculpe. A importância que Deus dá aos seres humanos deve também impactar a nossa maneira de tratar as pessoas. Alguém que entende que o valor que as pessoas têm, também vai olhar para os seres humanos e vai valorizá-los. Não por eles próprios, mas porque cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E sendo valiosos, nós também devemos assim valorizar o que Deus valoriza. Jesus não morreu por nossos objetos, por bens materiais, nem pelo nosso planeta físico, que um dia será destruído, segundo a Bíblia. Deus morreu por mim e por você, seres humanos, por esses 8 bilhões de pessoas que moram nesse planeta e que Deus deseja que more com Ele por toda a eternidade. É por cada pessoa que Deus mandou seu Filho morrer assim por nós. E por isso deve impactar a nossa maneira de tratar as pessoas, especialmente pregando-lhes o Evangelho, que vai dar condições que elas vivam com Deus por toda a eternidade, como eu também quero viver. Número 4, para nós cristãos que conhecemos não somente parte do plano de Deus, mas todo o plano de Deus, mais do que ninguém somos chamados para valorizarmos os seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, se lembra de nós, se importa com nós, nos visitou na pessoa de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e passamos por aqueles passos que já falei aqui tantas vezes, crer, arrepender, confessar, ser batizado, nós passamos a ser habitados pela própria divindade, que é o Espírito Santo que habita cada um dos seguidores de Jesus. E por isso temos a motivação também de pregar o Evangelho aos outros, não porque é um mandamento, não porque somos obrigados, mas como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram, logo todos têm condições de serem beneficiados pela morte de Jesus. E a lição número 5, que o Salmo 8, que quer mostrar o quão somos valiosos para Deus, é que o meu valor e o seu valor independe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, independe das suas posses, independe da sua aparência, independe do seu desempenho, da sua performance, independe da sua profissão. O seu valor, o meu valor, está ligado ao valor que Deus dá para mim e para você, criados à imagem dele e recriados através da vinda de Jesus aqui na terra para morrer por nós. Assim, jamais permitamos que nos desvalorizarem. Não vamos aceitar. Quando alguém desvalorizar você, não aceite. Sabe por quê? Porque para Deus, você é como uma menina dos olhos dele. Deus morreu, mandou Jesus morrer por cada uma assim, das suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança assim de Deus. A importância do homem, da mulher, da criança, de qualquer pessoa, do idoso, não importa a idade, está na importância que Deus dá
para cada um de nós. Qual é a conclusão desse artigo? Já passei um pouquinho do meu tempo. Todos os dias nós podemos, como salmista, acordar, olhar para a criação de Deus, assim, eu estou aqui no quarto, na minha salinha, mas olhar para a criação de Deus e olhar não somente para a criação de Deus, olhar para os seres humanos criados à imagem de Deus, olhar para a cruz de Cristo, Ele morto na cruz por cada um de nós. E como salmista eu quero terminar dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Aleluia. Se você quer ter essa mensagem por escrito, pode entrar lá, já está lá. igrejadecristo.net. Ela está preparadinha para você poder compartilhar com quem você quiser. Nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, independente do que você está vivendo, lembre-se, você foi criado à imagem de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por você. E isso por si só já te dá um enorme valor. Quem somos nós para que Deus nos valorize? Mas Ele valorizou. Ele nos visitou em Jesus. Ele quer morar dentro de cada um de nós. E um dia Ele quer nos levar para as mansões celestiais, onde viveremos com Ele por toda a eternidade. Que esta verdade enche o meu e o seu coração de alegria nesta quarta-feira.